Amigos de Nova Friburgo, nós aqui estamos hoje celebrando um ano de resistência nesse trabalho de preservação da Praça Getúlio Vargas. Meu nome é André Campbell, sou engenheiro agrônomo e a gente coletou as sementes do eucalipto, os mais antigos aqui da praça. Fizemos ali uma oficina, ensinamos as crianças, as pessoas a tirar a semente e produzir as mudas. As sementes são separadas, são peneiradas, separadas das impurezas. A gente tenta escolher as maiores, as mais robustas e planta na sementeira, né? E com 20 dias elas vão ficar com 4 folhas. Eu acho que daqui a 3 meses elas vão estar já com 6, 8 folhas e já podem ser replantadas num vaso maior e depois plantadas no lugar definitivo. A árvore que a gente colheu as sementes é uma das mais antigas aqui da praça, né? Isso mostra que mesmo as mais antigas árvores, elas são vigorosas, elas estão em vigor, elas não se esgotaram conforme a prefeitura e as autoridades lá disseram que estavam todas esgotadas, né? Então estão aí plantando, germinando e vão crescer e mostram que tem vigor, que essas árvores não estão com a fertilidade delas esgotadas, que elas podem ainda durar muitos anos aqui se forem bem cuidadas e bem tratadas. E, além de tudo, temos a rebrota, né? Que o eucalipto tem um poder de rebrota enorme, né? Um vigor fenomenal que mostra cada vez mais que essas árvores elas estão com vigor, elas estão vivas, né? Não mereciam ser cortadas, não mereciam ser assassinadas como foram. É só para fazer um ato solene. Com a gente não tem solenidade, com a gente tem amizade, reconhecimento, né? Carinho, respeito, né? Respeito diálogo, a cada um de nós, transparência, e respeito com a cidade, compaixão, e respeito com a cidade, respeito com as árvores, com a praça, né? Com a diversidade. É verdade. Então, em razão dessas questões que nos unem, né? Eu apresentei uma moção de louvor em reconhecimento a todo o esforço que vocês fizeram, né? Digno de aplauso, de coragem, foi absolutamente um ato de coragem, de sozinhos, né? Com poucas pessoas, enfrentaram uma cidade atrasada, reacionária, conservadora e demonstraram a importância de uma praça, que para muita gente não tem importância, mas ela é significativa para a cidade, significativa para a nossa história, né? Que não podia passar em branco, quer dizer, é um simbolismo. A entrega de uma moção especial de louvor é um ato de simbolismo que vai marcar essa data. Então, eu me sinto muito orgulhoso de ter sido o autor e surpreso de ter a Câmara aprovado por unanimidade. Uma vez que vocês têm sido um exemplo de resistência, né? Um oxigênio numa cidade em que o ar está contaminado, aí, como eu já disse, por um conservadorismo, um atraso muito grande. Então, respirar esse ar, ele é importante para fazer a gente parar, pensar, refletir e mudar, encontrar um novo caminho, né? E às vezes assim, são os poucos que militam, que transformam, que fazem a diferença. Então vocês estão de parabéns e eu tenho muito orgulho de entregar para vocês. Agora vai ter que passear um pouco na casa de cada um, né, para poder... Mas Vamos assistir. Agora vamos deixar a Cecília falar um pouquinho, depois a Jane quer falar. Eu não tenho nada para falar. A única coisa que eu já falei com os dirigentes dessa cidade, entre aspas, foi o seguinte: vocês têm que aprender português, porque a língua portuguesa tem os 2 verbos mais importantes, ser e estar. Vocês estão, mas a praça é.
importante, Daniel. Porque a gente, na verdade, Me empresta. a gente foi desconsiderado, na verdade, aqui com esse movimento, inclusive pelo procurador, infelizmente, né? Então eu acho que isso reforça e legitima, na verdade, o nosso papel. Isso é importante pra gente, pra continuar a luta. Juridicamente é importante, eu acho. E se tornou, ainda que por tabela, a representação da Casa Legislativa, agradando ou não. É verdade. Né? Foi a demonstração de uma vitória, na medida em que aqueles que estão incomodados também se viram obrigados a aprovar. Foi unânime. Moção especial de louvor. A Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com os membros do movimento Abraços às Árvores SOS Praça Getúlio Vargas, pela corajosa atuação do grupo contra o corte indiscriminado dos eucaliptos centenários da Praça Getúlio Vargas e pela defesa do patrimônio histórico tombado. Plenário Dr. Jean Bazé, 8 de outubro de 2015. Assina o vereador Cláudio Damião e o presidente Márcio Damasio. Bravo! O grupo elaborou uma carta manifesto. Por sincronia, várias pessoas se encontraram no dia 26 de fevereiro de 2015 na Praça Getúlio Vargas e abraçaram simbolicamente o eucalipto mãe. Foi um pacto de cidadania em defesa das árvores, da praça da cidade, de um estilo de vida que busca participação, diálogo, coletividade, solidariedade e dos direitos da vida em sociedade. Ao longo dos dias que a Prefeitura cortava os eucaliptos sem autorização do IPHAN e sem o respaldo fitopatológico que realmente comprovasse a insanidade das árvores, esses cidadãos foram à luta pelo direito de proteger o que lhes pertenciam como cultura patrimonial. A velocidade dos cortes e a falta de perícia levaram a Prefeitura e a Serraria Melodia a cortarem árvores que sequer constavam no laudo, feito gratuitamente por uma instituição de ensino da nossa cidade. Realizados de madeira abrupta e sistêmica, os cortes insanos provocaram uma onda de indignação popular, que atingiu em cheio a afetividade da população em relação ao espaço público afetado e trouxeram à tona uma discussão e embate riquíssimo acerca do patrimônio tombado da cidade e ao direito à cidadania. Ao que se parecia inicialmente uma luta pela defesa dos eucaliptos centenários, se tornou ao longo de 2015 um ativismo em prol de uma política cultural, inclusiva e cidadã. A quem interessa a destruição da nossa história? A paisagem inventada pelo mestre Glaziou no século XIX, os maciços arbóreos e a fusão das copas dos eucaliptos tornam a nossa Praça Catedral um marco da história do paisagismo brasileiro. Então, como pode alguém querer destruir nosso patrimônio em poucos dias, sem um debate horizontal com a população, sem uma audiência realmente pública? Como ignorar as recomendações da Carta de Veneza sobre restauro e manutenção de jardins históricos? Como ficar parado diante de uma desqualificada serraria, cortando as nossas árvores e levando a madeira para fazer pranchas com valor inestimável? Senhor Prefeito, não somos contra tudo nesta cidade. Somos contra todo tipo de barbárie, autoritarismo e falta de transparência do poder municipal, que deveria proteger o acervo histórico desta primeira colônia, criada em 1818 por Dom João VI, da obra do mestre Glaziou. Para o grupo e o seu modelo de governança, está na contramão de uma gestão democrática e no risco de tomadas de decisão unilaterais que seguem a lógica da concessão privatista, similar à arquitetada como projeto de revitalização para a Praça Getúlio Vargas. Trata-se de similaridades com o processo de gentrificação, no qual gestores públicos, por meio de projetos e ou propostas invasivas,
e sem a participação social, tiram a cidade das mãos dos seus moradores e a colocam a serviço das corporações do capital. Felizmente, o Ministério Público Federal se sensibilizou e exigiu uma mudança na postura do Poder Municipal através do termo de ajuste de conduta, o TAC. Entre outras coisas, foi exigida uma audiência pública porque foram denunciadas as arbitrariedades ao superintendente do IPHAN. Foi exigido um terceiro laudo junto a uma instituição proficiente e experiente. Foi exigida a devolução da madeira das nossas árvores que a Prefeitura deu gratuitamente à serraria, numa clara confusão entre o público e o privado. Atualmente, a nossa cidade passa por várias outras situações problemáticas, oriundas desse estilo de governar que o Executivo atual tenta nos impor sem diálogo e sem transparência. Senhor Prefeito, uma sugestão. Desenvolva a boa prática do diálogo e da transparência. Venha à praça e ajude a reconstruir o espaço legítimo de vivência e cidadania. Árvores e lugares públicos precisam ser revitalizados, ressignificados a partir da expressão cultural popular, das pessoas a partir de cuidados, da reapropriação cidadã e por vias socioafetivas. Fica aqui a nossa proposta na definição de políticas efetivamente públicas baseada no respeito à lei que protege o patrimônio histórico, cultural e imaterial do lugar. Bernardo, quer entrar, Bê? Vignoli, eu vim apresentar na Praça de Friburgo, que é o coração da cidade, uma instalação chamada Ondulações, feita com colheitas de imagens de mar e de poemas do Alberto Pucheu, do livro Mais Cotidiano que o Cotidiano. Então eu trouxe essas imagens, a gente vai acender daqui a pouco, vai ter uma projeção também de um vídeo que eu chamo de Derivas, que são coleções também de imagens em cidades. E essas imagens, nessas coleções eu vou sendo atravessada por músicas, por melodias, por canções, por letras de música e por poesias. Então é toda essa confluência de percepções que a gente entra em contato quando está à deriva ou em derivas. Ondulações, então, é uma homenagem à Praça Getúlio Vargas, que é uma praça que é o coração daqui da cidade, onde tantas maravilhas aconteceram, quantas pessoas criaram e cresceram na praça.